Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga graças a Deus. Que bom. Quero muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero externar toda a minha alegria e gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade a qual o Senhor Deus nos concede de estarmos em sua casa, em sua presença, né? Foi-me dado a honra de estar retornando esta casa de oração pela segunda vez, né? Tem muito tempo que eu não venho aqui. Eu vim uma vez aqui, já tem uns 2 anos, né, Karine? Uns 2 anos, e aprove Deus nós estarmos aqui, né? E eu tenho certeza que Deus já tem falado e vai falar muito mais nesta noite. Quem crê nisso? Então eu louvo a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, Pastor Carlos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus continue dando crescimento a esta obra. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Deus abençoe os pastores que aqui estão, aos obreiros, a todo o corpo de Cristo. Amém? Louvar a Deus também pela vida dos meus amigos que estão me acompanhando, né? Deus abençoe a vida do Flávio Camargo, um amigo que Deus me deu. Já teve a oportunidade de estar lá comigo no Paraná 2 vezes, né? Quase morreu lá, tanto frio. Já é magrinho, né? Mais um pouco ele seria arrebatado. Ah, Jesus teve misericórdia dele. Deus abençoe um amigo meu que Deus me deu, o Luciano também. Deus abençoe sua vida, né? Que Deus abençoe também a Karine. Muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a todos. Sem perca de tempo, pega a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja a Deus. Meus irmãos, eu sei que hoje tem poucas pessoas aqui, mas o que Deus tem para fazer aqui não precisa de multidão. Só precisa de um coração aberto que o adore em espírito e em verdade, que Ele vai fazer. Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto, segundo o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, teve a oportunidade de escrevê-lo. João nada mais é do que aquele discípulo que teve o privilégio, a qual ninguém teve, de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e poder ouvir as batidas do seu coração. Esse foi o apóstolo João. João aqui, ele está narrando um texto, e o versículo que nós acabamos de ler, você vai perceber que não é um versículo isolado, porque para muita gente quando lê esse versículo acha que é um versículo isolado. Mas esse versículo aqui está tratado e pautado a uma resposta que Jesus vai dar a uma mulher que passou a sua vida toda cheia de dúvidas, cheia de incerteza, achando que aquilo que ela pensava era o certo, mas na verdade não era. Me explica, pastor, vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus, ele estava na Judéia. E o texto sagrado diz agora que Jesus, ele vai sair da Judéia e ele vai retornar à Galileia. O que me chama a atenção é que o capítulo 4 e o versículo 4, você vai perceber que Jesus está dizendo para os discípulos: é necessário passar por Samaria. Jesus está falando isso para quem, pastor? Jesus está dizendo aos discípulos que estavam com ele. Jesus está dizendo: eu vou voltar para a Galileia, mas o caminho é
passando por Samaria. A pergunta é: por que Jesus está dizendo para os discípulos que o caminho seria passando por Samaria, sabendo que não existiria só esse caminho para os discípulos chegar até a Galileia? Só que na verdade Jesus está dizendo isso para os discípulos, até porque Samaria era uma terra onde viviam os samaritanos. Segundo a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, e nem os judeus se davam com os samaritanos. A questão é: por que eles não vão se dar bem, pastor? Porque segundo a Bíblia, os samaritanos acreditavam que o lugar para adorar a Deus era no monte, e os judeus vão acreditar que o lugar para adorar a Deus era no templo que Salomão construiu dentro de Jerusalém. Então você vai perceber que cada um vai achar que está na sua certeza, cada um vai achar que está na sua razão. Por causa disso, eles vão criar um desentendimento, eles vão criar uma rincha, eles vão brigar, e a Bíblia diz que a briga ficou tão feia, mas tão feia, que a briga até começou no Velho Testamento, mas não terminou no Velho Testamento. O Novo Testamento surge e a briga ainda continua. Samaritano não fala com judeu, e nem judeu fala com samaritano. É por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: pastor, é necessário passar por Samaria, porque nós precisamos entender que para morar no céu tem que perdoar. Nós precisamos entender que para morar no céu tem que amar o seu inimigo. A gente precisa entender que para morar no céu tem que levantar aquele que errou. Quem está entendendo esta palavra? Jesus está dizendo: quem quer ir para o céu, passa em Samaria. Oh glórias! A pergunta é: por que Jesus está dizendo isso? Sabe por quê? Porque todo judeu que ia para Galileia pegava dois caminhos: ou pegava o caminho de Cesaré de Filipe, ou pegava o caminho da Campina do Jordão. Nenhum judeu que ia para Galileia passava pelo centro que dava em Samaria. É por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: o caminho é passando por Samaria. A pergunta é: por que Jesus está dizendo isso, pastor? Porque Jesus sabia que judeu vivia de protocolo. Só que a Bíblia diz que apesar de Jesus ser um judeu, ele não veio para cumprir protocolo, pelo contrário, ele veio para quebrar todo o protocolo. Ô glória, levante a sua mão que eu já vou liberar a primeira palavra profética. Ele veio nesta noite para destravar aquilo que está travado na tua vida. Ele veio nesta noite para curar aquilo que está enfermo na tua vida. Ele veio nesta noite para desfazer as obras do diabo. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Oh glórias! Ele não veio para cumprir, ele veio para quebrar protocolo. Só que eu quero que você entenda nesta noite aqui, irmãos, que Jesus, ele não está dizendo para os discípulos que o caminho é passar por Samaria, não apenas para quebrar um protocolo, mas Jesus aqui está querendo ensinar algo aos discípulos que já eram para eles ter aprendido há muito tempo. E o que é, pastor? Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos até pregavam sobre o amor, só que na hora que era para amar, eles não amavam. Os discípulos até pregavam sobre o céu, mas não estavam preparados para morar no céu. Oh glórias! Então você percebe que Jesus está dizendo: antes de vocês pregar sobre o amor, amém, antes de vocês falar do céu, esteja preparado, vai resolver o problema de vocês para depois falar de céu. Oh glórias! Olha o que diz a introdução: os discípulos entenderam que não tem como impedir aonde Jesus quer passar. Oh glórias! Aí a Bíblia diz que eles chegaram em Samaria. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Quando eles chegam em Samaria, a Bíblia diz que já era por volta de meio-dia. Jesus chega junto com os discípulos. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando Jesus chegou em Samaria, Jesus mandou os discípulos saírem da cidade. Isso aqui me chama a atenção, porque Jesus está dando a oportunidade para os discípulos irem com ele e rever os seus conceitos, fazer as pazes com os samaritanos. Só que quando Jesus percebe que isso não aconteceria, Jesus manda sair. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quando chega o tempo de Deus na tua vida, até quem tenta
te atrapalhar, acaba te ajudando. Ô glória, você não pegou. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, quem tentar te atrapalhar vai te ajudar a chegar no propósito. Ô glória a Deus. Jesus está dizendo, sabe o que? Ei, já que vocês não podem ajudar, aqui também vocês não vão atrapalhar. Pode sair, porque eu tenho uma obra para realizar em Samaria. Eu tenho uma libertação para fazer em Samaria. Eu tenho uma alma para salvar. Quem está entendendo isso aqui, ô glória? Quando Deus quer fazer, não tem capeta que pode impedir, ô glória. Xaragambarás, tourecanarás. Eu estou sentindo Jesus aqui. Os discípulos saíram para comprar comida na cidade. Mas o que me chama a atenção é que quando os discípulos saem, Jesus fica só. Por volta de meio-dia, ele está perto de um poço, a qual Jacó tinha cavado e bebido junto com a sua família. Aí o texto diz que quando Jesus esteve só, o mesmo momento em que Jesus está só, aparece uma mulher samaritana. E olha o texto. Ela está indo. Só que o texto é bem claro. Ela está indo tirar água para beber. Ela não está indo atrás de Jesus. Ela está indo atrás da necessidade. Ô glória. Sabe por quê? Porque tem muita gente da nossa geração que vem para a igreja por causa da necessidade. E tem gente que vem para a igreja por causa de Cristo. Melhora para mim entender, pastor, vou melhorar. E quem vem para a igreja por causa da necessidade, o primeiro vento que vem, ele sai da igreja. Mas quem vem para a igreja por causa de Cristo, pode vir pedrada, pode vir calúnia, pode vir perseguição. Mas ele diz, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me arranca, porque eu sei da onde ele me tirou. Oh, glória. Ela está indo atrás da necessidade. Necessidade física, necessidade material, mas o que ela precisava é de mudança de caráter. O que ela precisava é realmente ser transformada. O problema é que a gente vem para a igreja, muitas das vezes, querendo a libertação de quem está em casa. Só que Jesus está dizendo, antes de eu libertar o teu marido, eu vou libertar você. Antes de fazer a obra na tua casa, eu vou fazer a obra em você. Irmãos, é verdade, ó glória. Está na hora de assumir a responsabilidade. Olha o que o texto diz. Ele está em Samaria. Quando a mulher se aproxima para tirar água para beber, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e sabe que ela é uma samaritana pela sua veste. Ela olha para Jesus e sabe que ele é um judeu pela sua vestimenta. Só que o que me chama a atenção é que quando ela pega água e ela está saindo, Jesus aproveita a oportunidade que acabou de surgir. Oh glória. O altar já pegou isso aqui é forte. Jesus aproveitou a oportunidade. Oportunidade de quê, pastor? De Jesus evangelizá-la. Porque Jesus nunca perdeu oportunidade. O problema da nossa geração é que tem oportunidade que vem e a gente deixa passar. E talvez a mesma oportunidade nunca mais possa surgir. Me prova, pastor, vou te provar. É como se fosse o culto de hoje, pastor Carlos. O culto está gostoso. A presença de Deus é real nesse lugar. Nunca mais a gente vai ter um culto como esse. Eu vou dizer, a gente pode ter culto melhor do que esse, mas culto igual a esse nunca mais a gente vai ter. É por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque pode ser hoje que a porta abre, pode ser hoje que a cura chega, pode ser hoje que a salvação entra no teu lar. Oh, glória. Deixa eu ver quem veio adorar a Deus aqui. Ele aproveita a oportunidade para evangelizá-la. Só que nós precisamos entender, irmãos, a forma que Jesus fala com ela é uma forma que acaba com qualquer religiosidade. Olha como é que Jesus chega para falar com ela. Mulher! Jesus não chega, eu vim te libertar. Jesus não chega, eu vim te salvar. Mulher frustrada, não. Jesus olhou para ela e disse, mulher,
dê um pouquinho desta água. Oh, glória. Pastor, não peguei. Você vai pegar agora então. Jesus está evangelizando ela de uma maneira, sem ela perceber que estava sendo evangelizada por ele. Oh glória, porque Jesus fala como ninguém fala, ele faz o que ninguém faz. Oh glória a Deus. Se Jesus chegasse para ela e falava, eu vim te libertar, ela nunca receberia água da vida. Mas Jesus chega e diz, dê um pouquinho desta água. Ela não está sabendo que está sendo evangelizada, mas ela está sendo evangelizada. Oh glória, oh glória. Ela olha para Jesus e responde, como pode tu? Olha o que diz o texto, como pode tu? Em outras palavras ela está dizendo, não te conheço como nada. Como pode tu, sendo judeu, e eu sou samaritana? Irmãos, o texto é claro. O texto é claro e nos faz entender que ela está menosprezando quem ele é. E ela está enaltecendo quem ela pensa que é, não é nem quem ela é. Porque quem é não precisa falar que é. Quem é, o Espírito discerne, o Espírito fala. Oh glórias. Olha o que diz o texto. Ela diz, tu és judeu, e eu, quando ela fala, e eu sou samaritana, ela está dizendo que o povo dela, a nação dela, é maior, é mais forte do que os judeus. Você percebe que ela está humilhando Jesus. Isso aqui é lindo, por quê, pastor? Porque Jesus sabe que ela está humilhando ele, mas Jesus não está preocupado com o que ela está fazendo com ele. Jesus só está preocupado em salvar a alma dela, nem que para isso ele fosse humilhado por ela. Oh glória. E eu quero que você saia daqui nesta noite, irmãos, recebendo esta palavra e praticando esta palavra. Por quê, pastor? Tem guerra que você só vai vencer é na humilhação. Tem luta que você só vai vencer é a humilhação. Oh glória. Jesus sabe que está sendo humilhado. Só que quando ela acaba de humilhá-lo, Jesus olha para ela e libera uma palavra. Oh glória, isso aqui é lindo. E qual é a palavra que Jesus libera, pastor? Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus. Isso aqui é forte. Você percebe o que João está dizendo? Se tu conhecesses o dom de... Para ela, pastor Carlos, na cabeça dela, ela conhece, ela sabe. Mas para Jesus, ela não conhece nada, não sabe nada. Por isso que Jesus vai dizer, se tu conhecesses o dom de Deus, e se tu soubesse quem está lhe pedindo água, eu lhe daria a água da vida. Oh glória, deixa eu ver quem precisa desta água. Deixa eu ver quem necessita desta água. Deus tem água para você nesta noite. Eu não sei se você crê, irmãos, mas Jesus me trouxe aqui nesta noite e Ele está dizendo, hoje Ele vai quebrar religiosidades, hoje Ele vai quebrar orgulho, hoje Ele vai quebrar prepotência. Nós não somos nada. Quem é Ele? Quem faz é Ele. Quem cura é Ele. Quem batiza é Ele. Aleluia. Jesus está dizendo, se tu soubesse, como eu sei que você não conhece, quem está lhe pedindo água, eu te daria água da... Vamos ser sinceros, irmãos. Depois dessa palavra de Jesus, era para ela descer do salto, cair a ficha e reconhecer que quem está falando com ela é muito maior do que ela. Mas o orgulho dela, pastor, e a religiosidade dela é tão grande, que em vez dela reconhecer que ele é maior, aí que ela humilha ainda mais ele. Por causa do orgulho. Escute o que eu vou dizer. Não tenha medo do que eu vou falar. Nada nos torna mais parecido com o diabo, pastor, do que o orgulho.
E tem gente que está na prova há 20 anos por causa do orgulho. É 30 anos na igreja, mas a vida não muda por causa do orgulho. E Deus está dizendo: deixa o orgulho de lado, deixa a religiosidade de lado. Está na hora de quebrar o cântaro da adoração. Está na hora de andar com Ele, conhecer Ele de verdade. Oh glória, oh aleluia. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluias. Ela olha para Jesus e diz: que água é essa que você está me falando? O texto não diz, mas eu quero imaginar aqui que ela olhou para ele e disse: cadê teu balde? Nem balde o Senhor tem. Quem disse que Jesus precisa de balde para realizar o que Ele vai realizar na tua vida? Se Deus determinar que hoje é a tua vitória, toma posse da vitória. Se Deus determinou que hoje a porta vai abrir, toma posse da porta aberta. Se Deus determinou que hoje Ele vai curar alguém, receba, porque quando Deus fala, acontece. Oh glórias! Ela está humilhando ele. Mas só que é interessante, Jesus mais uma vez, porque Ele é manso, Ele é humilde, Ele é simples, Ele olha para ela. E vamos ser sinceros, se fosse alguns da nossa geração, eu sou crente, mas se pisar no meu pé, eu sou do manto, mas se me humilhar também vou humilhar. Não. Ele é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é domínio próprio. Jesus poderia falar no mesmo tom que ela estava se referindo a ele, mas Jesus não, Jesus é diferente. E quem anda com Ele tem que ser diferente. Oh glórias! E qual é a diferença, pastor, de quem é e quem não é? A diferença não está aqui dentro. A diferença de quem realmente tem a marca dele é lá fora. São as pessoas olhar para você e ver a graça de Deus na tua vida. Oh glória! Jesus olha para ela e diz: mulher, aprenda, porque eu só vou falar uma vez. O que é? Todas as vezes que você beber a água de Jacó, você vai voltar a ter? Por que Jesus está dizendo isso para ela? Porque ela disse para ele: tu é maior que o meu pai Jacó, que cavou, que construiu, que bebeu? Aí Jesus olhou para ela e disse: todas as vezes que você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Olhe para cá, irmãos. Eu sei que a palavra hoje é de confronto, mas eu vou falar tudo o que Deus está mandando. O avivamento que a nossa geração precisa, pastor, não é do pular. O avivamento que nós precisamos não é do sapatear. O avivamento que nós precisamos é de mudança de caráter. Oh glória, precisamos ter o caráter de Cristo. Jesus disse uma verdade, qual é? A água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Agora eu quero que você entenda, porque Jesus não precisou magoá-la. Jesus não precisou feri-la. Jesus não precisou pagar mal com mal. Não. Jesus só disse uma verdade: a água que eu lhe der vai mudar você de dentro para fora e de fora para dentro. Agora entenda, irmãos. Quando Jesus acaba de liberar esta palavra, a Bíblia diz que ela olhou para Jesus e disse pela primeira vez, isso aqui é lindo. Por quê, pastor? Porque quem conhece sabe quem Ele é de verdade. Oh glória! Muda até o jeito de falar, muda até o jeito de andar, muda até o jeito de vestir. Oh glória! É diferente. Quando ela sabe, quando ela reconhece que quem está falando com ela é maior do que ela olha para Jesus e disse pela primeira vez: Senhor! Glória. Tem gente que já pegou, irmãos. Quem está comigo nesta palavra aqui? Oh glória. Será que eu estou sozinho nessa verdade aqui? Oh glória. Pastor, me prova, vou melhorar. Lá atrás
Ela não conhecia. Então quem não conhece diz: tu, não te conheço como nada. Mas depois que ela conheceu e reconheceu que ele é maior do que ela, pela primeira vez ela disse: Senhor. Quando nós chamamos um homem de Senhor ou uma mulher de Senhor, é um sinal de reis. Ela está respeitando quem ele é. Aí sabe o que ela diz? Senhor, dê um pouquinho desta água. Oh glória. Quem precisa desta água? Quem necessita desta água? Deixa eu ver quem precisa. Ah, glórias. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Oh glória, a presença de Deus está forte aqui, pastor. Parece até que a igreja está cheia, mas é a glória que faz isso. É a presença que faz isso. É a glória que faz isso. Senhor, dê um pouquinho desta água. Acabou o orgulho, acabou a altivez, acabou a prepotência. Quando ela disse: Senhor, dê um pouquinho desta água. Agora eu quero que você entenda. Reflita comigo, irmãos. A Bíblia diz que ela humilhou Jesus, mas Jesus ganhou ela sem precisar humilhá-la. Jesus só ganhou ela com a verdade: a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Segura. Então você percebe que Jesus se humilhou para ganhar a alma dela. A pergunta que não quer calar: se até Jesus se humilhou, por que você não quer se humilhar? Eu sei que o glória diminui agora, mas Jesus está dizendo: se até Jesus se humilhou, quem somos nós para não se humilhar? Pastor, só acredito vendo. Jesus se humilhou, me prova, vou te provar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 10. Olha o que o texto diz. Quem está ligado vai dar glória antes de terminar o texto. Olha o que diz: seja a atitude de vós a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Olha o que diz o texto: humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Quem tem glória dá glória. Cada glória que tu dá, um demônio que cai. Enquanto a igreja adora, a bruxaria cai por terra, a maldição cai por terra. Oh glórias. Você está entendendo? Por ele ter se humilhado, Deus, o seu Pai, o exaltou a mais alta pose. Não existe ninguém maior do que ele. Não existe ninguém mais forte do que ele. Você sabe qual é a diferença do Deus do macumbeiro para o Deus dos crentes? É que o Deus do macumbeiro ele faz, mas não consegue desfazer aquilo que fez. Agora o Deus dos crentes, ele faz, ele desfaz, ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre, ele exalta, ninguém abate. Quem pode adorar ele? Quem pode? Eu sinto a presença dele aqui. Oh glória, ele é o verdadeiro Deus. Por isso esta mulher foi alcançada, essa mulher foi liberta, porque Jesus se humilhou. Oh glória. Irmãos, é muito fácil eu assumir essa tribuna aqui e falar que Deus vai fazer, que você vai voar, que você... Não.
pelo momento que nós estamos vivendo, pastor, eu já ouvi de muita gente que se diz crente dizer que o projeto de Deus para a igreja vai ser adiado para 2021, irmãos. E Deus não adia promessa nenhuma. Eu quero ser ousado e eu vou profetizar para quem tem mão levantada. Eu quero dizer para alguém que recebe esta palavra: é no período de crise, é no momento de pandemia. O que Deus vai fazer não vai ser em 2021. O que Deus vai fazer vai ser esse ano. Quem recebe da glória, quem dá glória recebe. Quem recebe da glória. Ô glória, ô glória, ô glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei se alguém crê, mas eu queria que você olhasse para esse crente bonito aí. Olha para ele, diga: esse será o seu ano. Profetiza, vai, profetiza. Diga: eu não quero saber, esse será o seu ano. Diga: prepara o culto de ação de graça, esse será o teu ano. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, esse será o seu ano. Aragambará, show bem parás. Nada vai parar a igreja. Você sabe qual é o período que a igreja mais crescia? Era o período de perseguição. Era o período de escassez, de luta. É aí que a igreja avançava. Porque eu estou pregando para gente aqui que está debaixo de promessa. Oh, glória. E Deus está dizendo: não desanimes, não pare, não para, vai até o fim, porque essa pandemia vai acabar, e depois dessa crise tem um grande milagre te esperando, tem uma grande porta aberta, é só você entrar por ela. Aleluias. Deixa eu correr por causa do horário, para a gente finalizar. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, pela primeira vez, dê um pouquinho desta. Ela ainda não sabe que bebeu da água, pastor. Ela vai se tocar depois. Porque quem é transformado, quem vê o resultado primeiro, não somos nós, é quem está à nossa volta. Ela bebeu da água sem perceber que havia bebido. Me prova, vou te provar. Quando ela está dizendo: Senhor, dê um pouquinho desta água, Jesus olha para ela e diz: primeiro vai chamar o teu marido. Você percebe que Jesus está testando ela. Jesus está provando ela para ela ser porque Jesus prova para depois aprovar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da. Jesus está testando ela. Quando Jesus diz: vai chamar o teu marido, ela olha para Jesus e diz pela segunda vez, está no texto: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e responde: disseste bem, tu já tiveste 5, e o que tu tem não é teu. Agora segura, você vai entender. Eu disse que Jesus estava testando ela, e eu disse que ela bebeu da água sem perceber que havia bebido. E aonde está a prova disso tudo, pastor? Na resposta dela mesmo diante de Jesus. Porque o que ela diz? Ela diz o que? Pela primeira vez: Senhor, eu não tenho. Ela está mentindo? Ela está falando a ver? O que ela tem não é dela. Então você percebe que ela bebeu da água sem perceber que havia bebido. Eu vou falar, porque quem conhece, quem realmente recebeu a transformação de Deus, irmãos, se mentia não mente mais, se adulterava não adultera mais, se falava mal da vida dos outros não fala mais. Olha
o exemplo que ela está dando. E eu não estou falando que é Jesus que vai dar, é ela que vai dar. Ela está dando uma lição para a nossa geração. E qual é a lição? Quem bebe da água não mente. Ela disse pela primeira vez a primeira verdade: Senhor, eu não tenho marido. Até porque para mim viver promessa, eu tenho que guardar princípios. Para mim viver promessa, eu tenho que andar de acordo com a palavra daquele que me chamou. Olha para cá. A nossa geração, pastor Carlos, é a geração que mais implora por milagres. Mas também a nossa geração é a geração que mais quebra princípios. E eu sei que vai doer, mas vai ser bom para a gente agora. E eu aprendi que se eu guardar princípios, eu não preciso implorar por milagres. É só eu plantar e colher. Quem pegou? É só eu plantar que eu vou colher. Oh, glórias! Tem alguém que crê nesta palavra? Eu vou profetizar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o que você tem plantado no altar, você vai colher no altar. Oh, glórias! Aleluia! Ela diz: eu não tenho marido. Jesus olhou e disse: tu já tiveste 5, o que tu tem não é teu. Depois que Jesus concorda com aquilo que ela diz, porque Jesus aqui não está acusando, Jesus aqui não está julgando ela, mas Jesus está confirmando a verdade que ela mesma disse com a sua própria boca: eu não tenho. Depois que Jesus disse: tu já tivesse 5 e o que tu tem não é teu. Mas isso aqui é muito forte. Ela olha para Jesus e diz pela terceira vez: pastor, Senhor. Você ainda não pegou. Vou melhorar. Olha o que ela diz: Senhor. Está no texto: vejo. Repita comigo: vejo. Você percebe o que ela está dizendo? O que João escreve? Ela não diz: alguém me contou, alguém me falou. Até porque se alguém contasse, talvez ela não acreditaria pela sua religiosidade. Oh, glória! Você não pegou ainda. Mas ela está dizendo: eu vi, não foi ninguém que me falou, eu vi, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Quem pode adorar? Vejo que és profeta. Oh, glórias! Oh, meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus aqui. O diabo perdeu mais uma. Tu vai sair daqui renovado nesta noite. Tu vai sair daqui convicto da promessa de Deus sobre a sua vida. Olha para cá. A pergunta que não quer calar: é só Jesus que conhecia a vida dela? Não. Em Samaria tinha gente que tinha título de profeta, tinha gente que conhecia a vida dela, mas ninguém teve a coragem de falar, não aquilo que ela queria, mas aquilo que ela precisava. Mas Jesus é tão misericordioso, pastor, que se os profetas da casa se calam, Deus levanta um de fora para falar aquilo que a gente precisa ouvir. Oh, glória! Você está entendendo? Deus está dizendo: se alguém se calar, se alguém virar as costas, Deus vai levantar alguém de fora, mas a obra vai continuar de pé. Deixa eu finalizar. Veja o que és profeta. Agora ela olha e diz: tu és profeta. Só que o texto sagrado, e a gente finaliza agora, o texto diz, pastor, que os discípulos que saíram de Samaria voltaram. Isso aqui é forte. Quando eu li esse texto aqui, eu perguntei a Deus: Senhor, por que o Senhor tirou os discípulos? E por que o Senhor permitiu os discípulos voltar só depois que a mulher bebeu da água? Sabe o que Deus me disse? Eu tirei. Por quê? Só para me cumprir o projeto que eu tinha na vida dela. Oh, glória! Oh, glória!
Eu vou profetizar, Deus vai arrancar da tua vida gente que não está te edificando. Deus vai arrancar da tua vida gente que não faz parte do projeto de Deus, só para Ele cumprir aquilo que Ele falou que cumpriria. Oh glória! Depois eles voltaram, só que a mulher já tinha bebido da água. E a gente finaliza agora. Olha o que diz a palavra. Depois que os discípulos voltaram, a Bíblia diz que os discípulos ficaram pensando, um falando para o outro: ixi, o que Jesus está fazendo com essa mulher? É pecadora. Jesus não conhece o currículo dela. Sabe qual é interessante, pastor? É que Jesus perdoou nossos pecados. E Jesus perdoou o nosso passado. Mas a gente não quer perdoar o passado dos outros. Tá entendendo? Porque se o pecado do teu irmão está te incomodando, isso quer dizer que os teus pecados já não te incomodam mais. Oh, glória. Fica de pé. Oh glória. Olha o que diz a palavra. Quando eles voltam, agora a mulher olha para Jesus, pastor, e faz uma pergunta. E esta pergunta que ela faz é uma pergunta que tem incomodado muito a sua vida, até os seus antepassados. E qual é a pergunta, pastor? Senhor, vejo que és Messias, vejo que és o Filho de Deus. Mas eu tenho uma dúvida, me tira uma dúvida? Sim, pode falar. Nós samaritanos, a gente adora no monte, vocês adoram no templo. Afinal, quem está certo ou quem está errado? Jesus simplesmente respondeu a sua pergunta dizendo: mulher, vocês samaritanos adoram o que não com? Nós judeus adoramos o que com e? Mas nenhum de nós está certo. Pensa numa mulher que ficou doida, foi ela. Espera aí, Senhor, se nós samaritanos estamos errados e você judeu também, afinal, quem está certo ou quem está errado? Aí Jesus responde: mulher, vocês samaritanos adoram o que não com? Jesus olha para ela e disse: na face da terra existem 3 classes de adorador. Repita comigo: 3 classes de adoradores. Ela pergunta: qual é a primeira? A primeira são vocês samaritanos. Vocês adoram o que não? Vamos ser sinceros, tem como eu adorar um Deus que eu não conheço? Tem como eu adorar um Deus que eu nunca tive experiência, que eu nunca tive contato? A Bíblia diz que pelos samaritanos adorar, não conhecer, eles adoravam qualquer coisa. Se falasse que esse púlpito aqui era Deus, eles adoravam. É por isso que eu gosto de Jó, porque Jó, apesar de ser íntegro, justo, temente e ainda se desviar do mal, Jó que está dizendo: eu estou dizendo de alguém não que conhece, mas que conhece muito. Olha o que Jó vai dizer: Senhor, antes eu te ouvia por falar. Sabe o que Jó está dizendo? Eu achava que eu te conhecia, mas hoje eu tenho certeza que tu és o meu Redentor. Tu és o meu. Quem pode adorar? Oh glória. Tu vai sair daqui conhecendo hoje. Tu vai sair daqui de mão dada com Ele hoje. É por isso que Jesus está dizendo: a adoração de vocês não passa do teto, porque vocês não conhecem. E a segunda classe, mestre, a segunda somos nós judeus. Nós adoramos o que conhecemos, mas nós também estamos errados. Ela pergunta: por quê? Aí Jesus explica. Sabe por quê que Deus não recebia a adoração dos judeus? Porque foi na época de Moisés, quando Deus tirou o povo do Aí quando Deus tira o povo do Egito usando Moisés, a Bíblia diz que o povo para no meio do deserto. Aí o texto diz que apesar deles estar no deserto, a sandália crescia com o pé. Apesar deles estar no deserto, a roupa crescia com o corpo. Apesar deles estar no deserto, não faltava pão, não faltava água, porque Deus era com eles. Aí vamos ser sinceros, é fácil levantar a mão e falar que conhece. Não está faltando nada. A conta bancária está gorda. A família toda está salva, oh glória.
Não está faltando, é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando o povo está vendo aquilo, o maná, a providência, o povo está dizendo: eu te conheço, Senhor, eu confio, eu sei quem tu és. Mas o mesmo povo que falou que conhecia, quando olhou para trás e viu o faraó com seus carros e cavalos, foi o mesmo que disse: esse Deus é mentiroso, Moisés, esse Deus não existe. O Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto. Por isso que Deus não recebia a adoração do povo. Porque Deus não aceita adoração de crente barganhento. Porque nós precisamos aprender a adorar Deus não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele é. Oh glória! Eu estou pregando para alguém aqui que às vezes não tem R$1 no bolso, mas está aqui adorando, está aqui levantando a mão, está aqui adorando por aquilo que Ele é. Oh glórias! Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Oh glórias! Por isso que a adoração deles não passava do teto. Aí para a gente finalizar, ela olha para Jesus e diz: Senhor, se a primeira classe está errada e a segunda, qual é a terceira? Jesus olhou para ela e disse: a terceira classe é a classe que vai morar no céu. Oh glória, não, só meia dúzia pegou. Deixa eu ver se eu estou pregando para essa classe. A terceira classe é a que adora em espírito e em verdade. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ela? João 4:23. É chegada a hora em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Porque eu já vi Deus levantar pastor, eu já vi Deus levantar profeta, eu já vi Deus levantar mulher do círculo de oração, eu já vi Deus levantar cantor, mas adorador Ele não levanta, Ele procura. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Oh glória! Amém? Quem recebe esta palavra, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, eu tomo posse do meu milagre, e esse será o meu ano. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A Karina pediu para me cantar, mas eu estou sem voz, estou pregando direto e realmente eu estou. Próxima vez que eu vim aqui eu canto, pastor. A primeira vez que eu vim aqui eu vim para cantar, né? Eu creio que não vai ficar só dessa vez. Amém? Vou estar orando por vocês e ore pela minha vida também. Deus abençoe a todos. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Todo mundo aqui é crente? Levante a mão. Cadê os crentes lavados e redimidos aqui? Oh glória. Então que Deus abençoe a sua vida. Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Pastor, muito obrigado, tá? Por essa confiabilidade. Já agreguei o Senhor em minhas orações. Tenho certeza que esse será o ano desta igreja, em meio à crise, em meio à dificuldade. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos ali atrás algumas trufas, tá bom? Se você puder comprar para me ajudar a continuar pregando por esse Brasil, passa na barraca da misericórdia e leva as trufas. Mateus capítulo 5, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Tem trufa, cada trufa deliciosa, morango com ninho, brigadeiro, maracujá, é muito sabor maravilhoso. Se puder, passa ali 4 por 10, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, aplauda Jesus, obrigado. Quem ficou só lágrimas, mas quem partiu quem ficou partiu? Aleluia. Brevemente a notícia se espalhará